Senhor, eu sou o missionário Roberto, quero pregar hoje aqui a palavra. Estamos vivendo os últimos dos últimos tempos. Aquele que perseverar até o final vai ser salvo, vai ser poupado. Que nós estamos vivendo essa era de apostasia, de falsos profetas, de evangelho de fábula, evangelho de novidade, um evangelho sem cruz, um evangelho distorcido. Quero pregar hoje aqui em Mateus 24, vai nos ensinar, vai nos alertar e nos prevenir a esse fim dos tempos que estamos vivendo, a essa atualidade hoje em dia. As igrejas sendo corrompidas, sendo um motivo de comércio dentro da igreja, com falsos profetas, com hereges, falsos apóstolos, falsos sacerdotes. Não focado em pregar a palavra, mas focado em pregar prosperidade, pregar o que agrada o povo. Vai dizer que Mateus 24, do 4, respondeu Jesus: cuidado, cuidai, que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu o Cristo. Esses seduzirão a muitos. Marcos 13, do 1 ao 23 e Lucas 21, do 5 ao 24, vai falar esse mesmo ocorrido. Algo que o Senhor está nos alertando. Cuidado, virá muitos profetas, virá pessoas para seduzir os escolhidos, os eleitos. Muitos falsos profetas com heresias. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, o Cristo. Eles seduzirão a muitos. Ouvis falar de guerra, rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grande desgraça em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa, sereis um objeto de ódio para todas as nações. Muitos se cobrirão, se atirarão mutuamente, e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E antes que o processo crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Só. Esse evangelho aqui vem nos alertar. É o que está acontecendo hoje em dia. Reino contra reino, nação contra nação. Esses hereges na fé, esses falsos profetas, esses falsos apóstolos. O amor de muitos se cumbirão. Não tem mais amor pelo próximo. Não tem um amor mais pela igreja. Não tem amor mais pela palavra. Estamos vivendo o começo da dor, o começo da tribulação. Se você for ler o versículo do 15 em diante, ali vai falar a grande tribulação, a vinda inesperada do Filho do Homem. Para a gente entender, meu irmão, que estamos vivendo os últimos dos últimos tempos. O justo viverá pela fé em Jesus Cristo. Estamos vivendo essa era de falsos profetas para enganar os escolhidos com o evangelho distorcido, com o evangelho de fábula, tirando o verdadeiro foco, o verdadeiro evangelho, a verdadeira essência, a verdadeira raiz da palavra, que é a cruz. Aquele que não catar só a cruz, não me seguir, não é digno de mim. Cristo fala isso em Mateus 10 ali. Mateus 24, para arregaçar. Porque levantarão falsos Cristo e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, isso se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se pois vos disseres: vinde, ele está no deserto, não sairá, ou lá está ele em casa. Não creiais, porque como o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem, onde haverá um cadáver, aí se ajuntarão os arbustos. Quer dizer o quê? Ah, vem na minha igreja que Cristo está aqui. Vem na minha igreja que Cristo está aqui. Não, meu irmão. Cristo está no irmão, Cristo está na caridade, Cristo está no verdadeiro evangelho, na verdadeira essência, que é a cruz, a linguagem da cruz. Hoje as pessoas querem pregar um Jesus sem cruz, um Jesus sem perseguição, um Jesus fácil, um Jesus das portas escancaradas.
O Senhor fala, aquele que quer me seguir tem que passar pela porta estreita. O caminho é estreito. É dificultoso o caminho do reino de Deus. Tem que ter fé, tem que ter perseverança, tem que ter obediência na palavra. Estamos vivendo os últimos dos últimos tempos, as tribulações, pessoa matando pessoa, o ser humano matando o próprio ser humano, o ser humano destruindo a si mesmo. Por causa do quê? Da ganância, por causa do quê? Da vaidade, por causa do quê? Da ambição. Ninguém prega, poucas pessoas, 50% prega verdadeiramente o evangelho, mas 50% não, irmão. 80%. Só você que está nessa rede social aí é campanha, prosperidade, mas a cruz não é pregada. A verdadeira essência. Gálatas 13:13. Cristo morreu naquela cruz, se fez maldito para nós pregar o evangelho, para nós receber a graça, a redenção, apagar aquele que nos condenava. E esses falsos profetas, esses hereges na fé, ficam fazendo esse evangelho perturbado, esse evangelho prostituído, esses falsos mestres, esses falsos hereges dessa atualidade, que são os caras mais ricos da sociedade, esses pastores ricos, esses bispos ricos. Jesus fala o quê em Mateus 19 ali para aquele jovem rico? Vende tudo e doa tudo aos pobres, vem e me segue. Os caras querem seguir Jesus Cristo rico, milionário, meu irmão. Fundando igreja, fundando denominação, fundando baboseira, imundícia que eu vejo hoje em dia. Um falando mal do outro, um criticando o outro, mas Cristo ninguém prega. Ninguém quer saber lá na praça pregar para os drogados debaixo da ponte. Só quer pregar em púlpito, em igreja. O apóstolo Paulo fala, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Atos Apóstolos 17. Entendeu? Deus está muito além, meu irmão. Muito além. Estamos vivendo os últimos dos últimos e dos últimos tempos. Infelizmente, poucos irão se salvar. Infelizmente, poucos irão entrar pela porta estreita. Porque a porta larga, o caminho espaçoso, por ali passa muitos. Vamos ver em Mateus. Aleluia, Senhor. Sete, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque lá é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo.